Bom estarmos aqui na casa de Deus. E de imediato eu já quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração, amém? Estamos trazendo aí uma série de mensagens, né? Aos domingos pela manhã. Hoje será a terceira mensagem. No total de 7 domingos estamos pregando sobre os anjos. O que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz acerca dos anjos, né? Teólogo Karl Barth, teólogo suíço, considerado por muitos o maior teólogo do século XX, ele, quando foi estudar, quando ele foi fazer sua teologia dogmática, fazer seus escritos, seus livros, quando chegou na parte dos anjos, quando ele foi falar sobre os anjos, ele disse que achava esse tema muito difícil, um tema muito complexo, mas não tem como você fugir. Como eu disse na segunda mensagem, o professor que ensina a Bíblia, a teologia, o pastor, o pregador, o preletor, o cuidado que ele tem que ter é o cuidado de não se aventurar pelo mundo especulativo, né? Quando você parte para o mundo especulativo, você pode descambar, né, para o esoterismo, para o espiritismo, porque grande parte das religiões creem na existência de seres espirituais, né? O cristianismo denomina esses seres de anjos, né? O espiritismo vai chamar de espíritos de luz. Aliás, o espiritismo kardecista acredita que os anjos nada mais seriam do que a evolução de almas, de espíritos humanos que evoluíram e alcançaram o estágio de anjos. Mas a Bíblia não ensina isso, amém, irmãos? A Bíblia nos ensina, nós já vimos isso no primeiro domingo, que os anjos são criaturas, são seres distintos. O Senhor criou os anjos distintamente das demais criaturas, distintamente dos seres humanos. E nós vamos seguindo aí nessa terceira mensagem hoje. O primeiro texto que eu quero trabalhar com você está lá em Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 1. Cíntia, Leandro, no final do culto você me procura. Não deixe de esquecer, eu preciso falar algo com você, amém? Hebreus capítulo 1. Hebreus está lá, quase no finalzinho do Novo Testamento. Capítulo 1, versículo 14. Diz a palavra de Deus, veja o que o autor da Epístola aos Hebreus nos diz aqui, mais uma característica dos anjos. Ele diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Uma pergunta retórica, né? A resposta seria sim, né? Não são eles os espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então eu quero trabalhar com você aqui duas palavrinhas muito interessantes, fazer uma exegese da palavra aqui, espíritos ministradores. Veja o que o autor está dizendo, que os anjos são espíritos ministradores. Essa palavra ministradores, ela vem da palavra grega litúrgicos, daí vem a palavra portuguesa liturgia. Ou seja, os anjos prestam um serviço sagrado. Que a palavra liturgia, ela dá a entender que é o significado de serviço, ou seja, normalmente nós classificamos a liturgia como um momento do culto, né? O ritual do culto. Então, note bem, o autor está revelando aqui que os anjos de Deus, esses espíritos celestiais, eles prestam um serviço, eles praticam uma liturgia, então eles ministram sobre o povo de Deus, e esse serviço é sagrado, eles são servidores, um serviço santo, porque é sob as ordens do próprio Deus que eles vêm ministrar aos crentes. E diz aqui, eles são enviados para serviço, e essa palavra serviço no grego é diaconia. Interessante, né? É interessante que, se você fizer um estudo sobre a palavra diaconia, você vai ver tanto Jesus como o apóstolo Paulo e os anjos aqui, né, nesse texto, praticando a diaconia. E a diaconia tem o sentido de servir aos homens.
o indivíduo pratica a diaconia, então ele serve aos homens, não é isso? Tanto é que na igreja existe a função do diácono, aquele que serve as mesas, que serve os demais homens, os irmãos, ok? E o texto vai concluir dizendo que esse serviço de diaconia que os anjos praticam, realizam, é em favor dos que hão de herdar a salvação. O que significa? Que os anjos recebem incumbência do próprio Deus para cuidar dos crentes. Quem é que vai herdar a salvação? Aqueles que tiveram encontro com o Senhor Jesus, amém? Quem são aqueles que hão de herdar a vida eterna? Todo aquele que teve uma experiência de salvação com Deus, teve a experiência do novo nascimento, nasceu de novo. Então nós temos aqui o entendimento de que, se nós ficarmos com esse texto aqui, de que os anjos de Deus, eles somente servem aos crentes. Olha só, somente servem aos crentes. Se você levar a ferro e fogo este versículo, de que eles hão de ministrar, de servir aos crentes. É claro, né, irmãos? Eu entendo, pela palavra de Deus, até mesmo por a experiência que você tem antes da salvação. Eu tenho aqui testemunhos de alguns irmãos aqui, que irmãos já conversaram comigo, que antes de aceitar Jesus, antes de ter uma aliança com Jesus, antes de ter uma experiência sobrenatural do novo nascimento, tiveram livramentos da parte de Deus, onde você vê nitidamente a atuação dos anjos de Deus. Tem irmãos aqui que já sofreram acidentes e falaram para mim: pastor, vi a mão de Deus me guardando antes de eu aceitar Jesus. Vi isso como um aviso da parte de Deus. Tem irmãos aqui que já foram alvejados por tiro. Tem um irmão aqui que já foi esfaqueado no pescoço antes de ter uma aliança com Jesus. Quem é que deu livramento? Quem é que guardou? Então eu vejo aqui, irmãos, a mão de Deus, e obviamente os anjos também estão agindo, interagindo com essas pessoas. É claro, né? Deus sabe, o intuito do Senhor é salvar todo homem, perfeito? O intuito de Deus é salvar o homem. E Satanás percebe quando o homem está próximo de se converter, sim ou não? Percebe. O diabo começa, obviamente ele é observador, ele começa a observar o crente se inclinando para as coisas de Deus. Ele começa a perceber, o diabo começa a perceber que o evangelho está entrando no coração do crente. Então o diabo, ao mesmo tempo que tenta impedir que o crente se volte em definitivo para Deus, nós também podemos perceber e entender que os anjos do Senhor já estão ministrando, guardando, livrando, servindo em favor dos crentes. E quando esse crente chega finalmente a fazer uma aliança com Jesus, ele aceita Jesus como Salvador e passa a ser um discípulo, servo de Deus, aí você vê isso muito mais presente, muito mais forte. Por quê? Porque o crente agora, ele faz parte da família de Deus, tem a vida de Deus dentro de si, e obviamente a gente já tem uma comunicação com Deus através da fé, através da oração, e obviamente ele percebe o agir de Deus, os anjos de Deus guardam. Irmãos, eu já tive assim, alguns livramentos, já até falei isso aqui, eu percebi que foi o próprio Deus através dos seus anjos na minha vida. Eu me lembro que um dia eu estava na plataforma de trem, uma estação lá de Caxias, e eu tinha um hábito, irmãos, um hábito muito ruim, de ficar na beirada da plataforma, e o trem ele sempre vinha de lá, ele vinha de Gramacho, Caxias, Vigário Geral, Para de Lucas, até chegar na central do Brasil. E nesse dia eu estava com minha mochila, meu calça jeans, bem tranquilo, distraído, e eu fiquei olhando, irmãos, para lá, para quem vem assim, fiquei olhando para lá, e os trens vinham de cá, e eu me distraí. Irmão, o trem veio num silêncio, eu não ouvi, ele não tocou a buzina dele, não fez nada, ele veio, parecia até metrô, um silêncio. Eu só percebi, irmãos, quando ele passou assim, rente ao meu rosto, foi algo assim, eu percebi que foi a mão de Deus que, sei lá, tirou um anjo, porque passou tão rente ao meu rosto, ele nem buzinou, porque eu estava passando na plataforma, eu fazia assim, olhava, e nessa que eu fiz assim, ele... Irmãos, eu gelei, querido. Eu falei: Jesus, eu vi a cara da morte, ela estava viva. Olha, meu coração disparou, eu fiquei assim gelado, não sabia o que fazer, com as pernas tremendo, e o trem passando aqui na beirada. Eu falei: Jesus Cristo, se ele dá só um toque na minha cabeça, eu já caía morto. Muitos livramentos, fora aqueles livramentos que os anjos de Deus concedem ao seu povo, livramentos que eu e você nem ficamos sabendo, fora estes, tem aqueles que Deus permite que nós venhamos a saber, e tem aqueles que nem sequer ficamos a saber.
Então percebemos aqui pela palavra de Deus que os anjos do Senhor, eles ministram, eles servem, praticam a diaconia. Acho interessante essa expressão. Praticam a diaconia em favor dos homens. E esse é o sentido, né? Que o diácono, a palavra diácono no contexto não cristão, era o garçom, uma espécie de pessoa que servia as mesas. Não era escravo. A Bíblia distingue o serviço do escravo para o diácono. O diácono é uma espécie de empregado. O escravo ele não tinha direito a nada, ele servia porque o seu senhor era dono dele, perfeito? Interessante isso, por quê? Porque os anjos, a palavra que é usada aqui pelo autor da Epístola aos Hebreus, diz que os anjos praticam em relação aos homens, em relação aos crentes, a diaconia. Ele não pratica nenhum tipo de serviço escravo. Ele serve aos crentes porque eles amam a Deus e anelam para que nós alcancemos a salvação, a vida eterna, amém, irmão? Olha que interessante. Eles praticam a diaconia. É um serviço como que por amor. Interessante. Não é um serviço obrigatório de escravo. Então por isso que a palavra aqui não é duros, é diaconia. Eles prestam serviço aos crentes, a todos aqueles que irão de herdar a vida eterna. Amém, irmãos? Muito bem. Outra coisa que nós aprendemos acerca dos anjos, muito interessante, que é um tema até polêmico, né? Está lá em Gênesis capítulo 19, algo muito interessante, e a Bíblia relata isso como um fato, e eu creio. Gênesis 19, versículo 1 e 2. O nosso querido sobrinho de Abraão, chamado Ló, recebe a visita de 2 anjos na sua casa. E estes 2 anjos, irmãos, eles se materializam, eles assumem a forma humana. Gênesis 19:1 diz assim: você achou? Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo. Olha que a proposta de Ló para os anjos, olha: pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. O verso 3 diz que ele insistiu muito, instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles fizeram o que os anjos, irmãos? E eles comeram. Então percebemos, olha só, pela palavra de Deus, que em alguns momentos da história bíblica, em algumas situações, os anjos assumem a forma humana, e diz o texto que eles são convidados a pernoitar, a passar a noite na casa de Ló. Não somente a passar a noite, mas também lavar os pés, porque era um costume oriental. Quando você chegava na casa de uma pessoa, o anfitrião te recebia, a primeira coisa que ele mandava fazer, dava ordem para os seus escravos lavar os seus pés. Era um sinal de hospitalidade. E outra coisa que ele diz: vocês vão entrar, vão pernoitar, lava os pés e vocês comam. Aí se o texto parasse aqui no versículo 2, eles dizendo: não, nós vamos passar a noite na praça, nós poderíamos dizer, de fato, há dúvida se eles se materializaram, né? Se eles assumiram a forma humana. Mas o verso 3 diz que Ló insistiu muito e eles aceitaram. Ló insistiu, eles aceitaram. Os 2 anjos entraram na casa de Ló, pernoitaram lá, lavaram os pés e fizeram o que, irmão? Comeram o que? Fizeram um lanchinho, é isso? Biscoitinho de água e sal, com cafezinho, 2 dedos, é isso? Diz que eles participaram de um banquete. Fiz assar os pães asmos e eles comeram. Olha só, queridos. Então eu aprendo aqui pela palavra de Deus que os anjos de Deus, eles assumem a forma humana para cumprir propósitos divinos, amém? Qual é o propósito dos 2 anjos lá em Sodoma e Gomorra? Livrar Ló, porque a cidade seria destruída por causa do pecado, perfeito? Então os 2 anjos estavam lá não para passar férias, certo? Estavam lá para dar um livramento a Ló. E eles aparecem para Ló
de forma humana, entram na casa de Ló, lavam os pés, pernoiteiam lá, comem, participam de um banquete. A grande questão é, pastor, será que os anjos hoje assumem também a forma humana? Irmãos, eu não vou ser leviano nem ousado de dizer que não, porque a própria Bíblia ela não dá margem para dizer que eles também hoje, na Nova Aliança, não assumam a forma humana. Então fica aqui um princípio de que, se for para acatar a propósitos divinos, é possível que os anjos eles assumam a forma humana. Se eu fizer essa pergunta aqui, quem já teve contato com anjo, forma humana? Talvez você tenha até tido, mas eu sei que você não vai levantar a mão com vergonha, porque não é algo comum. Ah, pastor, eu já tive essa experiência, eu tive encontro com um anjo. Eu sei que as pessoas não é comum, as pessoas não levantam a mão. Ninguém levanta a mão que teve, eu sei que você não vai levantar a mão. Fica para você mesmo. Mas eu já ouvi casos de crentes, hoje, na Nova Aliança, na Nova Dispensação, que tiveram encontros com anjos, os anjos em forma materializada. Apareceram para a pessoa, deram livramento, trouxeram algum anúncio, disseram algumas coisas, entende? Então são experiências, né? Nem todo personagem bíblico teve essa experiência. Foi, irmão? Aconteceu isso? Todos os personagens bíblicos tiveram experiências com anjos materializados em forma humana? Sim ou não? Não, né? Pois bem, isso também significa que nem todo crente vai ter essa experiência. Eu particularmente nunca tive. E se tivesse tido, eu diria para você, irmão, sem nenhum problema. Por quê? É bíblico. Anjos de Deus apareceram para Ló. E é interessante isso, né? Porque mesmo eles sendo seres espirituais, eles assumem uma forma humana, na qual eles agem como ser humano, comendo, bebendo, pernoitando. Você vai pernoitar porque está cansado e vai descansar na casa, dormir na casa de Ló, perfeito? Lavar os pés. Lavavam-se os pés por quê? Porque os viajantes caminhavam, não tinha tênis da Nike naquela época, você andava de sandálias, alparcas, e seus pés ficavam extremamente sujos de poeira por conta das ruas empoeiradas da Palestina. Então era comum, era um ato de hospitalidade dos orientais lavar os pés. Ou seja, se eles chegam lá e Ló oferece o lavar dos pés, é porque os pés desses anjos em forma humana estavam bastante sujos. Eles precisavam pernoitar. É interessante isso, irmãos, né? Os anjos de Deus assumindo forma humana. Bem, eu já ouvi também testemunho do lado do mal. Do lado do mal. Olha a cadeira de novo aqui. Você já sabe que no último episódio, né? Na última semana, seu pastor tropeçou nessa cadeira. Eu pedi para o irmão editar, foi assim mesmo, tá? Para todo mundo ver. Muito bem. Eu vi um testemunho de uma moça. Ela não é crente, olha só, ela não é crente. E ela disse que fez um pacto, ela queria ficar rica. E ela um dia fez essa declaração: eu quero ficar rica. Ela disse para todo mundo: eu quero ficar rica, eu quero ser pessoa famosa, ainda que eu tenha que vender a minha alma para o diabo. Fez essa declaração. Uma pessoa não crente, hein? Um depoimento de uma pessoa não crente falando isso. E ela disse que tempos depois, ela, na cidade grande, ela veio do interior, na cidade grande procurando emprego, e ela falou que um camarada surgiu perto dela e falou assim: tudo bom? Boa tarde e tal. Eu poderia conversar com você? Ela: não, estou sem tempo, não preciso. Ela: não é você que está desejando um emprego, quer ser famosa? Ela falou que o camarada todo vestido de preto, cara bonito. Ela falou que o cara era muito bonito, todo de preto. Não é você que quer ser famosa? Fulana de tal, ainda chamou pelo nome. E ela: de onde você me conhece? Quem é você? Você não quis fazer um pacto comigo? Eu estou aqui, eu apareci. Você não quer vender a sua alma, você não quer ser famosa? Só você tem que fazer um acordo comigo. Você topa? Eu vou te dar fama, vou te dar dinheiro. Depoimento de uma pessoa não crente. Ela: como é que isso vai se dar? Aí pergunta você quer fazer esse pacto comigo? Esse acordo? Ela: aceita, eu topo tudo. Ele: ok, então já está feito. Aí ele vai e foi embora. Ele some. Assim como ele apareceu do nada, ele some. Tempos depois ela se transforma numa garota de programa de luxo, entre as mulheres, garota de programa entre as prostitutas, com muita fama. Ela não queria fama?
tornou-se uma garota de programa de luxo, aonde diabo. Então, ela falou que era um sujeito muito bonito, um cara lindo, espetáculo, um cara para ser modelo, sabe? Um cara muito bonito, muito bem vestido, todo de preto. Aí você vê claramente ali que pode ter sido algum demônio, obviamente, com certeza foi, que se materializa para ela e faz esse pacto com ela. Então você percebe que tanto do lado do mal quanto do lado do bem, os anjos ainda possuem esse poder de se materializar. Os anjos malignos se materializam? Eu penso que sim, para levar o mal, para entrar em alianças com aqueles que servem a Ele. E os anjos de Deus para servir aos crentes e para acatar ao propósito divino. Amém, irmãos? Você percebe aí que os anjos entraram na casa de Ló, eles pernoitaram, eles lavaram seus pés e comeram um banquete. Muito bem, outra característica dos anjos que a Bíblia nos ensina está lá no Evangelho de Mateus. Vamos lá para Mateus. Mais algumas características sobre os anjos. Estamos aprendendo aí o que a Bíblia fala sobre os anjos. O que a Bíblia tem a dizer? Como falei aqui nas primeiras mensagens, o grande perigo de você obter informações, botar lá anjos no Google, é que você pode entrar sem perceber em sites esotéricos, sites de igrejas paracristãs que, totalmente desviadas da palavra de Deus, eles vão ter outro conceito acerca dos anjos e pode te conduzir para definições equivocadas, né? Evangelho de Mateus, capítulo 22. Eu vou ler o texto inteiro para a gente entender o sentido, né? Mateus 22, versículo 23, para a gente poder entender. Os saduceus, né, que era um grupo religioso que não acreditava em anjos, diz a Bíblia, e eles também não acreditavam na ressurreição, eles se aproximam de Jesus e diz aqui em Mateus 22, versículo 23. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque, olha só o que Jesus ensina para os saduceus incrédulos, ó. Porque na ressurreição nem casam e nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Olha só, enquanto a ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Os grupos dos saduceus, né, era um grupo religioso, um partido religioso tão importante quanto os fariseus. Os estudiosos dizem que era uma classe riquíssima. Normalmente eram sacerdotes. E eles eram os racionalistas da época. Eles eram os liberais da época. Por quê? Porque eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles achavam isso uma coisa da imaginação do povo. E eles não acreditavam em anjos. Então eles fazem aqui, trazem uma historinha para Jesus, para tentar pegar Jesus, um tanto quanto absurda, dizendo: olha, mestre, a lei de Moisés diz que se um camarada morre, o irmão dele tem que casar com a viúva para deixar descendência. Pois é, o camarada casou, morreu, ela casou com o irmão, o segundo morreu, o terceiro. Os estudiosos dizem o seguinte, que a história foi tão mal inventada, porque nenhum homem judeu se casaria com essa mulher pela terceira vez, porque haveria a crendice de que ele poderia achar que aquela mulher teria alguma maldição. Todo homem que ela casasse morreria. Então ela até conseguiria casar com o segundo, mas com o terceiro possivelmente ela não ia conseguir. Então foi uma história inventada para tentar pegar Jesus. Aí vai dizer: olha, ela casou com 7. E aí, mestre, com quem ela vai ser? De quem ela vai ser esposa lá no céu? Porque ela foi esposada por 7 homens. Quem vai ficar com ela?
É interessante também aqui que essa própria parábola afirma não a poligamia, mas afirma a monogamia, um casamento monogâmico, né? Interessante também, é um texto que deixa claro que Jesus não aceita poligamia e nem os saduceus aceitavam, nem os fariseus. É interessante a gente notar isso. Aí Jesus diz: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, vocês não estão estudando, não estão examinando a palavra de Deus. E outra coisa é que eles erravam, não conheciam o poder de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo para eles assim: vocês estão limitando o poder de Deus. Deus, ele pode todas as coisas, ele pode ressuscitar um indivíduo. Eles não criam na ressurreição. E outra coisa que ele coloca aqui, bem claro, no versículo 30, que eu queria destacar, é essa questão aqui: porque na ressurreição não se casa, não se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Percebe? Então Jesus começa aqui trazer um vislumbre da vida no porvir, da vida futura, dizendo que nós, seres humanos, nós não vamos lá no céu permanecer com esses laços familiares. Pastor, meu marido não é crente, se ele morrer, eu como crente morro, ele morre sem Deus, e aí vou sentir falta dele lá no céu, sou colado com ele. Ou você diz assim para mim: pastor, eu, meu esposo, minha família somos crentes. Olha, a gente vai chegar no céu, a gente vai se encontrar, a gente vai ficar juntinho, ninguém vai separar a gente. Diz aqui claramente que os laços familiares de sangue não existirão, nem casam, não se dão em casamento. Ou seja, o vínculo que havia entre homem e mulher aqui de casamento nesta terra não existirá na eternidade. Você está entendendo? Não haverá necessidade de procriação. Aí Jesus, para tentar esclarecer isso um pouco melhor na mente deles, diz assim: queridos, os homens lá na eternidade serão semelhantes, parecidos com os anjos. Por quê? Os anjos não procriam, não se reproduzem, não tem essa questão de laços. Você nunca ouviu também a Bíblia dizer que existe uma anja? Você já ouviu a Bíblia dizer? Sempre as figuras angelicais aparecem sendo chamadas de anjos, chamados de varões, com a figura masculina. Isso é interessante. Você nunca vê um anjo sendo representado com uma figura feminina. Uma anja. Por quê? Para dar a entender que, de fato, os anjos não possuem sexo. E é interessante, né? Você já ouviu essa expressão? Para de ficar discutindo o sexo dos anjos. Você já ouviu essa expressão? Essa expressão ela vem, na verdade, do século XII, século XIII, do tempo dos teólogos escolásticos, na época de Tomás de Aquino. De fato, irmãos, os teólogos se reuniam para discutir, de verdade, literalmente, o sexo dos anjos. Os grandes teólogos escolásticos na Itália, principalmente, né? Tomás de Aquino era italiano. Eles se reuniam para, olha só a abordagem, os temas dos debates teológicos. Vai vendo, querido. Eles diziam assim, eles ficavam se perguntando: quantos anjos podem dançar ou caminhar sobre a ponta de uma agulha? Parece absurdo, não parece? Isso é absurdo. Eu chegar aqui, vamos agora falar sobre quantos anjos podem dançar em cima da ponta de uma agulha. Pois é, naquele tempo, no século XI, XII, XIII, os teólogos se reuniam para debater isso, para debater o sexo dos anjos. Perda de tempo, né? Nunca chegaram a um consenso. Pois bem, porque a Bíblia apresenta isso: os anjos não possuem do sexo, embora eles, ao se manifestarem, ao aparecerem os homens, sempre aparecem na figura masculina. Mas sabemos que, de fato, os anjos não possuem sexo. Então Jesus ele vai fazer essa analogia para poder esclarecer essa verdade espiritual aos saduceus, porque eles não tinham esse entendimento. Além deles não acreditarem em ressurreição, também eles não acreditaram em anjos. Então Jesus aqui confirma que havia ressurreição e testifica, confirma que haviam anjos. Porque ele não pode fazer uma comparação, comparar homens a algumas coisas imaginárias. Não, ele faz uma comparação de algo que existia. Anjos existem. Amém, queridos? Então nós aprendemos aqui que os anjos não possuem necessidade de procriar, não possuem sexo, ok? Não se reproduzem. Muito bem. Apocalipse, vamos para Apocalipse, vamos aprender um pouco mais. Capítulo 19.
versículo 9 e 10. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. João recebeu a visão, se prostrou diante do anjo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Percebe, irmãos, após João receber determinadas visões, ele ficou tão impactado com as visões que ele recebe, que ele é inclinado a adorar, porque o termo que diz aqui, ó, adora a Deus, é esse termo mesmo no grego, proskynetai, que significa prostrar-se, adorar, oferecer culto, adorar o indivíduo ou a pessoa ou qualquer objeto como culto, oferecer culto. O que ele fez ali foi tentar oferecer culto. O anjo na hora rejeita: não, eu sou conservo teu. E a palavra conservo no grego é co-escravo. Eu sou escravo de Jesus Cristo igual a você. Cultue, adore, ofereça culto somente a Deus. Aí eu quero também explicar aqui uma questão cultural. Você leu comigo aqui Gênesis 19, não foi? Acerca de Ló. Quando os anjos aparecem para Ló sentado na entrada da cidade. E alguns até acham que ele era uma espécie de governante, prefeito, porque só que tinha uma autoridade sobre uma cidade, ficava sentado na entrada da cidade. E a Bíblia diz que os dois anjos chegam e ele está sentado Ló numa posição de autoridade. Os dois se chegam, os dois anjos de forma humana. O que Ló faz? Ló faz o que diante dele? Mas por que os anjos disseram assim: ei, não se prostre diante de mim? Percebeu que ele não fala, os anjos não falam nada? Por quê? Porque ali era uma espécie de cumprimento. Ló não estava prostrando-se diante daqueles dois anjos para adorá-lo. Ele tem que fazer essa distinção, amém, queridos? Ele estava fazendo uma espécie de cumprimento, um sinal de reverência, de respeito. É por isso que o anjo não disse para Ló, não censurou Ló, dizendo assim: ei, não faça isso, não se prostre, adore somente a Deus. E aí eu quero entrar numa questão com você aqui. Quero entrar. Talvez você esteja aqui e ache assim: pastor, será que não é idolatria, por exemplo, em relação ao pastor? Por exemplo, o senhor, dia do pastor, segundo domingo de junho, será que quando os irmãos oram pelo senhor aqui, o senhor ganha presente no seu aniversário, isso não é uma espécie de idolatria? A gente não está idolatrando o senhor? Só Deus tem que merecer toda a glória, não é isso, pastor? Você tem que saber distinguir, irmãos, não confunda alho com bugalho. Romanos capítulo 12, versículo 10, Paulo diz o seguinte assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando você ora por mim, quando você me dá presente ou não, você está honrando o seu líder. Não tem nada a ver com adoração. Está entendendo, irmão? Não, eu acho que isso aí é idolatria, pastor. Eu acho que eu estou adorando o Senhor. Eu acho que a igreja vai confundir, porque a igreja não tem massa cefálica. Eu acho que ela vai confundir as bolas. Querido, a Bíblia nos ensina a honrar os homens de Deus. Amém, querido? Eu tenho certeza aqui que quando a igreja está orando por mim, a igreja presentei dia do pastor, aniversário da Cíntia, tenho certeza absoluta que ninguém ofereceu culto a mim e nem a Cíntia. Amém, irmão? Eu posso ter essa certeza, tranquilo? Então a gente não pode confundir. Algumas pessoas têm esse excesso de escrúpulo. E ela: não, pastor, pode ser um ato, né, de... eu não gosto, eu acho que as pessoas estão te adorando, então eu nem gosto disso. Então, querido, não confunda. Paulo vai dizer que nós devemos amar os irmãos preferindo-vos em honra. Romanos 13:7, a quem honra, honra. Então honrar o líder, honrar o homem de Deus não é pecado e não é adoração. Os termos são bem distintos. Quando o anjo aqui refuta a João, de fato a palavra no grego é proskinio, de fato João queria prestar culto ao anjo. Estudiosos acreditam que João ficou tão impactado com a visão que ele confunde o próprio anjo com o próprio Cordeiro de Deus, com o próprio Cristo glorificado. Então ele se inclinou a adorá-lo ali, e o anjo diz: não,
Adorar, proscriu, prestar culto, é somente a Deus. Amém, querido? Então não é pecado. Vou chamar aqui o irmão, a irmã, e aqui vamos orar por eles, vamos homenageá-los, vamos fazer um momento de honra aos irmãos, por um serviço prestado, percebe? Então a gente não pode pegar ferro e fogo, sabe? O problema, sabe qual é o problema nosso? Nosso problema são os extremos. E eu sempre digo aqui, sempre prego aqui, que o crente equilibrado, ele procura o ponto de equilíbrio, o ponto do meio. Se você for descambar para um lado, dá problema. Se você descambar para o outro, também dá problema. Então o que você encontra? O ponto de equilíbrio. Então, de fato, é pecado oferecer culto às pessoas. Como eu disse aqui certa vez, um indivíduo na internet, uma igreja doida aí, botaram o pastor sentado no trono, e o pastor foi coroado, literalmente, coroado, esse é o termo. Chegaram, derramaram uns 2, 3 litros de óleo na cabeça dele, e as irmãs dançando em volta dele, coreografia, a cena no mínimo patética, dançando ao redor dele, ele sentado num trono, irmão, não era cadeirinha banco, sentado no trono ali. Quem tem que ser entronizado no meio da igreja, irmão? Jesus, ele tem que ser adorado. Perfeito? Então, não é dessas coisas loucas que nós estamos aqui aprovando. Nós não aprovamos essas coisas. Mas honrar o irmão, honrar o crente, independente se é o pastor ou não, isso é bíblico. Isso é amar os irmãos. Amém, querido? Então você vê Romanos 12:10, está escrito bem claramente: preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu conheço um irmão que a esposa dele sabia que ele era um tanto quanto assim escrupuloso, aí brincava com ele e falava assim: eu te adoro, meu filho. A esposa falando para o marido: eu te adoro. Ele: para com isso, somente adora a Deus. O que é isso? É o extremo. Ela cutucava ele, brigava com ele, porque sabia que ele ia dizer isso. Mas quando uma esposa, um marido, um cônjuge diz para o outro: poxa, eu te adoro, é no sentido de prestar culto, gente? Pelo amor de Deus, gente. Significado das palavras, a gente precisa estudar mais isso, né? Os éticos da palavra, as palavras. Então, claro que ele não estava dizendo isso para a esposa no sentido de que eu me prostro diante de você, toda a glória seja dada a ti, querida. Não é isso. Eu te adoro no sentido de eu te amo, você é minha esposa, você é meu esposo. Você está entendendo isso, querido? Ah, pastor, eu nem falo essa palavra porque eu adoro somente a Deus. Pois é, eu estou te ensinando um ponto de equilíbrio. Mas aí, talvez você tenha essa dificuldade. Eu também entendo que você tem essa dificuldade. Algumas coisas são construídas na nossa mente. Eu falei isso nessa quinta-feira, né? E para se desconstruir, irmão, não é fácil. Até mesmo fortalezas que são construídas quando a gente se converte. É mesmo, pastor? É. Fortalezas construídas pela religião, não é pela fé. A gente começa a ter no início da nossa conversão alguns entendimentos, sabe? Que se tornam prisões. Passa 15, 20 anos de crente, a gente está com aquelas prisões ainda, que nós adquirimos como no início da nossa fé, na nossa imaturidade, como religiosos. A gente começa a acreditar em determinadas coisas, 15, 20 anos depois de crente, a gente se pega ainda preso àquilo. E aqui dali, em relação à palavra de Deus, a Bíblia não diz nem que não há nenhum problema, mas a gente acha que tem problema. Por isso, pastor, eu não digo que adoro a minha esposa. Então eu quero colocar aqui um ponto de equilíbrio, meu irmão. Seja um crente equilibrado, evite os extremos, para que você não se perca. Percebe isso, irmão? Amém? Senão você pode ficar achando um monte de coisa. Eu acho. Então, eu estou mostrando para você na palavra de Deus que o que o anjo refuta é um culto, na verdade. O que ele quer fazer aqui, o que ele queria fazer era prestar culto, não era apenas prestar uma homenagem ou honrar o anjo. Por isso você vê essa distinção, essa refutação. Deu para você entender isso, irmão? Muito bem. Outra coisa que a gente aprende também com os anjos é que está lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 10. Nós, na semana passada,
semana passada nós dissemos que os anjos eles possuem sentimentos e eles anelam, desejam ardentemente anunciar o Evangelho. Veja aqui o capítulo 15, versículo 10 de Lucas. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Literalmente aqui o termo é reina a alegria. É interessante, Jesus está descrevendo aqui, na parábola da dracma perdida, o fato de alguém ter sido encontrado, acerca da moeda, fazendo uma comparação às almas perdidas, e diz que os anjos de Deus eles manifestam uma alegria tremenda, que o próprio Deus vai compartilhar também, obviamente, dessa alegria. Por quê? Porque eles estão acompanhando, irmãos. Eles estão a par de todo o processo da salvação do homem. Como eu disse para vocês, eles anelam que o homem venha se converter. Ok? Eles têm esse desejo que o homem se converta. Desejam até pregar o Evangelho, mas não podem. Mas eles ficam naquela expectativa. Quando há uma conversão, há alegria no céu. Os anjos se manifestam. E eu fico tentando imaginar como seria essa expressão de alegria dos anjos, irmão. Os anjos se alegrando por uma alma que se arrepende, que se volta para Deus. Um pecador que se arrepende, a palavra aqui é metanoia, é isso mesmo. Um pecador que se volta para Deus faz tirar dos anjos uma expressão de alegria. E o termo é esse: reinando literalmente a alegria. Então nós podemos aqui dizer aqui que os anjos se alegram, e os anjos, por estarem alegres com a conversão dos homens, eles não são pessoas, não são seres mal-humorados, são indivíduos que estão na presença de Deus se regozijando. Queridos, eu tenho muito a aprender com eles, nós temos muito a aprender com eles. Às vezes eu observo alguns crentes tão mal-humorados, gente, meu Deus do céu. Por quê, O crente é salvo, o crente tem Jesus, tem igreja, tem pastor, tem família, tem emprego, mas só vive mal-humorado. E os anjos de Deus expressando alegria porque os homens se converteram. Percebe? E muitos de nós deveríamos também aprender com eles a nos alegrar com o outro, com a felicidade do outro, com a bênção do outro. Não é isso? Nós devemos nos alegrar porque temos Deus, e devemos alegrar quando o crente, o irmão é abençoado. Veja bem, eles estão alegres porque eles viram um pecador se arrepender. O crente só vive triste, não está nem aí. Há alma se arrependendo, há alma se convertendo, mas ele deveria estar feliz e alegre por conta disso. Ele não consegue ter essa percepção espiritual, como nós falamos na quinta-feira. Ele não consegue discernir essas questões. Para ele, fulano vai se batizar nas águas? Isso é com ele, eu não tenho nada a ver com isso. Temos a ver sim, querido. Somos um só corpo, uma família. A Bíblia diz que nós fazemos parte agora da família de Deus. Devemos nos alegrar, devemos nos prestigiar. Por isso que eu digo assim: venha no batismo do fulano tal, venha prestigiar esse irmão, venha se alegrar. Sabe por que a igreja precisa se alegrar? Sabe por quê? Porque os anjos se alegram, irmão. Se os anjos de Deus se alegram, por que eu vou ficar com cara de chupar, fulano chupou limão? Com cara de limão azedo? Eu me alegro. Eu preciso me alegrar em Deus, querido. Você tem motivo para se alegrar em Deus? Você não tem nenhum motivo. Temos motivo para nos alegrarmos em Deus. Jesus está na nossa vida e o Senhor Jesus está salvando. Pecadores estão se arrependendo. Amém? A despeito de tudo que a gente vê aí, de todas as loucuras, ainda há pecadores se arrependendo de fato, de verdade. Há muita gente ainda se voltando para Deus. E reina literalmente a alegria. Então percebemos aqui que uma característica dos anjos é alegrar-se quando eles veem os homens se voltando para o Evangelho, se voltando para Deus. Aí eu entendo também que se eles se alegram quando o pecador se arrepende, ele deve ficar muito triste quando o crente se desvia, não é verdade, irmão? Se eles se alegram quando o pecador se arrependendo, eles devem ficar tristes quando observam o crente deixando os caminhos do Senhor. Então devemos nos alegrar à semelhança dos anjos, amém? Muito bem. E Efésios capítulo 3 fala algo interessante.
sobre os anjos. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 10. Olha que interessante, irmão, esse versículo. Para que pela igreja, olha só, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Vou repetir. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Conhecida por quem? Conhecida pelos principados e potestades. Nós dissemos que tanto existem principados e potestades, seja do lado do mal quanto do lado do bem. Lembra? O que Paulo está ensinando aqui? Que através da igreja, Paulo apresenta a igreja aqui proclamando as hostes celestiais uma parte da sabedoria de Deus. A igreja é o veículo pelo qual Deus manifesta a sua multiforme sabedoria. É interessante isso, porque dá a entender, e muitos eruditos falam isso, que os anjos não tinham um entendimento do que seria a constituição da igreja. Eles conheciam o povo de Israel, o povo escolhido, a aliança que Deus havia feito com Abraão, ok, que o Messias viria da descendência de Abraão, ok, mas eles não tinham noção do que seria a igreja. Aí Paulo está dizendo, através da igreja, pela igreja, através de nós, a multiforme sabedoria, a maneira como Deus está trabalhando na igreja e através da igreja, se torna agora conhecida dos principados. O que Paulo está dizendo aqui? Que muitas questões, muitas maneiras de Deus trabalhar conosco, os anjos não tinham conhecimento, e eles ficam admirados com essa maneira de Deus trabalhar em nós e através de nós. Vou te dar um exemplo, talvez, pelos quais os anjos devem ficar admirados quando ele observa eu e você, igreja. Por exemplo, o Espírito Santo de Deus em nós e Deus nos usando com os dons espirituais, por exemplo. Está aí algo que os anjos não poderiam imaginar, que Deus escolheria homens e viria a ele para fazer morada por intermédio do Espírito Santo. Está se tornando conhecida, diz o texto aqui, agora, com a instituição da igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus está se tornando conhecida. As hostes celestiais estão conhecendo essa sabedoria de Deus, ou seja, os próprios anjos não têm essa questão de conhecer a Deus na sua essência total. Os anjos ainda estão conhecendo a Deus. E olha que eles já foram criados quantos anos? Nós não sabemos, não temos a definição de tempo. Você sabe que eles foram feitos antes da criação. E eles ainda não conhecem a Deus. Eles estão conhecendo a sabedoria de Deus. Os principados e potestades, anjos, seres celestiais, estão conhecendo a sabedoria de Deus através de mim e de você. Amém, meu irmão? Isso é profundo demais, querido. Quando o anjo observa o crente sendo usado por Deus, orando pelo enfermo, o enfermo sendo curado, os anjos ficam admirados. É assim que ele usa a igreja. Olha só que interessante. É a multiforme graça de Deus manifesta na igreja. Os crentes sendo usados para proclamar o evangelho. Os anjos ficam admirados. Como é que pode? Ele é pecador, ele é falho, ela é falha, mas ela faz parte do corpo. E a multiforme, a sabedoria de Deus, usa ela ainda assim, apesar disso. Amém, querido? E o lado oposto também é verdade. Se os anjos de Deus ficam admirados, estão conhecendo agora a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus através da igreja, os seres também do lado do mal, os principais potestades malignos, eles também ficam admirados. Eles também ficam admirados. Como é que apenas de 12 homens a igreja cresceu desta forma? Porque através de 12
Em 3 séculos a igreja conquistou o império. Quanto mais matava crente, mais crente surgia. Quanto mais perseguia crente, mais eles se convertiam. Quanto mais mandava-se para as arenas de Roma, mais crentes se convertiam. Como é que é isso? A multiforme sabedoria de Deus através da igreja surpreendeu também as hostes do mal também. Eles ficam admirados. Demônios também ficam admirados vendo a constituição humana. Nós somos tão frágeis, né, irmãos? Somos tão frágeis, né? O homem é um ser tão complexo. O sujeito vai estudar psicologia, psiquiatria, percebe como o ser humano é um ser tão complexo. As emoções. Mas ao mesmo tempo somos nada, porque você morre 24 horas, seu corpo já começa a eliminar odores, e você está em estado de putrefação, você está morto, está podre. Veja bem, somos tão complexos e ao mesmo tempo somos nada. Isso também surpreende eles. Como é que pode Deus escolher o indivíduo para fazer morada nele? Escolher você para ser templo do Espírito Santo. É a multiforme sabedoria de Deus. Isso surpreende potestades e principais. Eles ficam admirados. Interessante, né, irmãos? Os anjos estão aprendendo com Deus através de mim e através de você. Se você tem um comportamento de um verdadeiro crente, anjos nos observam e aprendem e ficam admirados com a multiforme sabedoria de Deus. Interessante, mas eu fiquei pensando sobre isso profundo. E outra coisa interessante, irmãos, que aconteceu lá na igreja de Corinto acerca dos anjos, está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10. Anjos se admiram, estamos aprendendo aqui, se admiram com a sabedoria de Deus manifesta na igreja. E anjos também observam o nosso comportamento no momento do culto. Olha só, hein? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10. Você sabe que havia um costume das irmãs dentro da igreja de Corinto usarem o que, meu irmão? Véu. Repita comigo, véu. Perfeito? Só explicar rapidamente para você essa questão cultural do véu. Paulo ele explica dizendo que as mulheres deveriam orar com a cabeça coberta, né? E vamos melhor ler o texto inteiro, porque é muito grande para você entender o contexto. Vamos lá, versículo 2, capítulo 11. Melhor para a gente entender. Diz assim: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições aqui, assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rapa o cabelo, mas se é vergonhoso tosquiar-se ou raspar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Aí vai dizer o versículo 10: portanto, deve a mulher por causa de quem? Dos anjos. Olha só. Do nada ele toca nos anjos. Por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem mulher nem independente do homem, nem o homem independente da mulher. Bem, trocando aqui em minutos, tentando sintetizar para você um contexto cultural que havia na igreja de Corinto. Paulo ele incentiva as irmãs desta igreja de Corinto tanto a orarem como a profetizarem com véu. Elas não poderiam mostrar a cabeça. Só que o apóstolo Paulo está fazendo um trocadilho aqui. Pode ver que ele vai dizer que o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Paulo está fazendo um trocadilho. Ele está dizendo que o véu é um sinal de respeito à autoridade do cabeça. Quem é o cabeça? O homem. Perfeito? Ele aproveita esse contexto cultural do véu, da mulher usar o véu na cabeça, para tentar ensinar que as mulheres, desta forma, com a cabeça coberta com o véu, estavam obedecendo à autoridade do homem, do marido.
Perfeito? Se você talvez for procurar outros comentários, você possa encontrar outros contextos, mas esse é o contexto que se encaixa, essa é a explicação que se encaixa dentro do que nós lemos, né? Versículo 3, vamos repetir para você ver, ó. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça e Deus o cabeça de Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui está ensinando a autoridade do esposo em relação à esposa. Então ele aproveita o contexto cultural do véu para dizer que a irmã tinha que profetizar ou orar com a cabeça coberta. Aí o versículo 10 diz: portanto deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade, subtendido, do seu esposo. Aí a pergunta: o que os anjos têm a ver com isso? Paulo está explicando aqui sobre a autoridade da mulher em relação ao seu esposo, do culto, e que no contexto cultural ela usar véu era um sinal de submissão à autoridade do marido, por causa dos anjos. Aí existem algumas explicações, né? Porém, a explicação mais comum é que os anjos estão presentes na liturgia, no culto que a igreja oferece ao Senhor, amém, irmão? Então, se oferecer o culto, está oferecendo culto ao Senhor nessa manhã? Então tem anjos aqui observando a igreja. E que alguns estudiosos dizem, e essa talvez seja a explicação mais coerente com o contexto, é que os anjos observam o comportamento dos irmãos no culto, principalmente. Olha só, às vezes não tem crente que se dispersa no momento do culto. O pastor está pregando e a pessoa começa a falar. Tem gente que dá vontade de urinar só na hora da palavra, já viu já? Como diria minha avó, bexiga frouxa. Toda hora o camarada... Percebe? Algumas pessoas sentem algumas coisas só na hora do culto, comichão, vontade de levantar, vontade de conversar. Entendendo aqui que os anjos observam o comportamento dos crentes no culto, eles estão nos observando. Para que, pastor, que estão nos observando? Eu tenho um entendimento que, claro, não é para condenar, mas a Bíblia diz que eles estão presentes. Se eles estão observando, deve haver implicações espirituais aqui. Se eles estão observando, se eles estavam observando as irmãs que cobriam ou não a cabeça, e Paulo vai dizer, por causa dos anjos. É um tanto quanto intrigante, né? Porque se ele não menciona os anjos aqui, nós poderíamos ler o texto e ficar tranquilo, né? Paulo está falando da autoridade que o marido tem sobre a sua esposa, e ficaria tudo certo. A lição aprendida do capítulo 11 ficaria aqui. Nos limitaríamos a isto. Mas ele vai colocar um ingrediente a mais no texto. Por causa dos anjos, as mulheres precisam cobrir a cabeça. Ou seja, dá a entender também que eles concordam, claro, e admiram quando o crente se mostra submisso, quando o crente está praticando a palavra de Deus. No caso, a esposa aqui na igreja de Corinto, ela não estava em obediência, mostrando-se submissa ao marido? Pois é, eles observaram isso, dá a entender que eles concordam. É um texto assim, tanto quanto intrigante, né, irmãos? Mas serve para nos ensinar que os anjos são espectadores dos acontecimentos na igreja, ok? Aí, podemos especular sem entrar em heresia? Vamos tentar, vamos lá. Eles estão observando o comportamento dos crentes, não é verdade? Amém? Tranquilo isso? Eles estão presentes nos cultos. O comportamento do crente é observado. Você já leu em Apocalipse que diz a palavra de Deus que no grande dia serão abertos livros onde estão contidos, escritos as nossas obras? A Bíblia fala que serão abertos 2 livros, né? O livro da vida, o nome do indivíduo que teve encontro com Cristo, que fez uma nessa coisa, tem que estar escrito. E diz que serão abertos outro livro, o livro das nossas obras. Para a gente refletir, irmão, não estou afirmando categoricamente, mas é para a gente refletir. Você reflete, vai para casa pensando. Não seriam esses anjos, quem sabe, os indivíduos responsáveis por estarem analisando o comportamento dos crentes? E digo, não somente nos cultos, mas também fora dos cultos. Nosso comportamento dentro da nossa casa, nosso comportamento cristão lá no trabalho. Porque a Bíblia diz que as nossas obras estão sendo todas registradas.
registradas as nossas obras. Desde o primeiro dia que você saiu do ventre da sua mãe chorando, registradas, seus fracassos, suas vitórias, tudo está sendo registrado. Isso é só uma conjectura, sem sair, sem descambrar para a heresia. Diz a Bíblia que livros serão abertos, onde todas as nossas obras estão registradas. Olha só que interessante. E se eles estão presentes, são observadores, são espectadores da igreja, quem sabe eles também não estão atuantes nesse serviço de registrar as obras dos seres humanos, dos crentes. Amém, querido? Isso é só uma reflexão, tá? Nós não somos proibidos de refletir. A Bíblia não diz especificamente isso. Estou aqui fazendo um link, da questão dos livros que estão registrados nas nossas obras, fazendo esse link com esse texto onde eles são espectadores dos crentes. Ok? Então começamos a perceber tantas coisas, que o mundo espiritual nos revela, e o que estaria por trás, irmão? Tantas outras coisas estão por trás do mundo espiritual que a gente não tem nem noção. Na verdade, a gente tenta refletir, tenta imaginar, mas é muito profundo, está além da nossa compreensão. Então, o que o Senhor aprove ao Espírito Santo que a gente venha saber, você está sabendo, porque está registrado na palavra de Deus. Amém? Está registrado na palavra de Deus. Então é permissão, o Espírito Santo está permitindo que o crente venha a conhecer. Aí você vê a ordem de Paulo para aquela igreja: as mulheres orem e profetizem com véu por causa dos anjos, em sinal da autoridade. Claro, ele está fazendo referência aos homens em sinal da autoridade do marido, porque o marido é o cabeça. É interessante, Alguns comentaristas, quando dizem sinal de autoridade, esquecem o contexto, acham que está falando da autoridade da mulher. Mas todas as vezes, irmãos, que você for ler a Bíblia, você tem que ler o contexto para entender determinados textos. Isso é hermenêutica, Se lê todo o contexto. Paulo vem tratando a questão do homem ser cabeça. Ele não tem necessidade de usar o véu. Paulo está dizendo. Daqui a pouco ele toca no assunto da mulher e diz que a mulher tem que usar por causa dos anjos em sinal de autoridade. A autoridade dela? Claro que não. A autoridade do marido. Porque ele vem destacando a autoridade do marido. Vem dizendo aquela questão: o homem não veio de Eva, a mulher que veio. Então a gente tem que ter esse cuidado ao refletir na palavra de Deus. Amém, queridos? Você entendeu bem? Muito bem, então nós somos resumindo aqui nessa manhã. Então aprendemos que os anjos são espíritos ministradores, amém? Eles podem assumir a forma humana, eles não se reproduzem, não se casam, não procriam, perfeito? Eles não aceitam e nem devem ser adorados, prestar culto a eles, perfeito? Aprendemos também que eles se alegram quando um pecador se arrepende, um pecador se converte, e eles estão na função também de espectadores, observando o comportamento dos crentes na hora do culto. Por que, pastor, na hora do culto? Porque Paulo está falando de fato no momento do culto, no momento que a mulher está orando, subtende o momento do culto, está ordenando, dando as orientações acerca do culto na igreja de Corinto. Então, anjos observam os crentes no momento da adoração, do culto da igreja ao Senhor. Amém, irmãos?